Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma aulinha e a aulinha de hoje é... Bom, crianças, como a gente estava falando na aulinha passada, Deus pediu que o seu povo fizesse para Ele, né, para adorarem a Deus, entregarem seus sacrifícios, um tabernáculo. E eles fizeram conforme a vontade de Deus, conforme o plano que Deus tinha feito para eles fazerem, o projeto, e tudo saiu conforme a vontade de Deus. E no final, Deus pediu que Moisés consagrasse seu irmão Arão e seus filhos, que eram Saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar como sacerdotes. Inclusive, Deus também pediu que fossem feitos, né, para eles roupas próprias, né, para eles exercerem, né, esse ofício de sacerdote, inclusive para Arão. O que eles faziam? Primeiramente, eu quero explicar para vocês que os sacerdotes naquela época, eles eram escolhidos única e exclusivamente por Deus. Então, Deus escolhia o sacerdote e assim ele faria, né, as suas funções. Então, os filhos de Arão e Arão foram escolhidos para serem sacerdotes. E quais eram as funções deles, né? Naquela época, pessoal, para que o povo conversasse com Deus, eles precisavam de um mediador, uma pessoa que estivesse entre Deus e o povo. Então, essas pessoas, né, ofereciam sacrifícios, e aí o sacerdote iria até o tabernáculo, né, e oferecia a Deus, falava com Deus. Então, era através dele que havia a comunicação, né, do povo e de Deus. Essa era a principal atividade do sacerdote. Mas ele também ensinava, também participava dos rituais de purificação do povo, né, e outras coisas. Mas a principal função do sacerdote naquele momento era ser um mediador entre o povo e Deus. E foi o que aconteceu. Graças a Deus, agora, nos dias atuais, nós não temos mais isso. Porque quando Jesus Cristo ele veio à Terra, né, e se ofereceu a sua vida por nós, o véu se rasgou e agora nós temos o acesso, né, ao Pai e não precisamos de um mediador para isso. Mas antigamente era assim que o povo conversava com Deus e ofereceu seus sacrifícios, através do sacerdote. Crianças, como vocês sabem, além do sacerdote naquela época, Moisés também conversava com Deus. Mesmo não sendo, né, o sacerdote, ele era o líder do povo e ele foi, né, incumbido de levar o povo até a Terra Prometida, então ele também conversava com Deus. E em uma dessas conversas, né, após Deus dar algumas direções a Moisés, falar como ele deveria agir com o povo, ele estava prestes a descer, né, e ele estava também com as tábuas dos 10 mandamentos. Ele soube de uma coisa horrível que acabava de acontecer. Como vocês sabem, Moisés subia ao monte para conversar com Deus. E em uma dessas vezes, ele acabou demorando um pouco. Então o povo ficou com medo e achou que ele simplesmente havia morrido ou algo assim. Então pediram para Arão, que era o sacerdote, para que ele fizesse, né, e apresentasse novos deuses para eles que eles pudessem seguir esses deuses e continuar em frente. Que foi uma coisa muito horrível, né, crianças? Porque Deus, ele havia feito muito pelo seu povo, né? E mesmo assim o povo se esqueceu de Deus por um instante e quis que fossem feitos outros deuses para que eles pudessem adorar. Então Arão não foi sábio nesse momento e pediu que todos trouxessem seus brincos e pingentes de ouro. Ali ele derreteu e formou um bezerro de ouro. E aí eles começaram, né, naquele instante a adorar aquele bezerro de ouro como se fosse realmente o Deus deles. Eles dançavam, adoravam aquele bezerro e Deus viu tudo isso e ficou muito triste. Então, quando Moisés estava ali já descendo, né, o monte, Deus avisa para Moisés o que os filhos dele estavam fazendo. E ele fala que ele está muito irado, que ele não quer mais, né, que esse povo seja o seu povo realmente, que ele quer acabar com tudo isso, que ele está cansado do povo desobedecer a ele. Mas Moisés pede mais uma vez para que Deus tenha piedade deles e não faça nenhum mal a eles. Então Deus fala
que é para Moisés ir conversar com eles, mas que ele está muito entristecido com o que aconteceu. Então Moisés desce e quando ele chega, ele se depara, né, com aquela cena do bezerro de ouro, todos adorando e esquecendo de tudo que Deus fez. É realmente muito triste, crianças, ver que mesmo depois de Deus ter feito tantas coisas, o povo estava ali fazendo todas aquelas coisas. Então Moisés ficou muito irado e lembra que ele estava com as tábuas, né, dos 10 mandamentos? Ali naquele momento ele quebrou as tábuas, ele se irou muito com o povo e ele pergunta a todos, né, como é que eles estavam fazendo aquilo. Primeiro ele conversa com Arão e fala: Arão, como você pôde fazer isso com o Deus que te tirou da terra do Egito? E aí Arão fala que foi o povo que pediu e que ele apenas obedeceu ao pedido do povo. Mas naquele instante não havia nenhuma explicação para o que eles estavam fazendo. Eles estavam adorando outros deuses e aquilo estava entristecendo muito a Deus. Alguns dias se passam e Moisés vai até Deus novamente e pede que ele tenha piedade do seu povo, que ele não abandone o seu povo. Deus, como é muito piedoso e misericordioso, mesmo isso tendo acontecido, diz a ele que, como prometido que daria, né, a Abraão, Isaac e Jacó, faria eles encontrarem e terem uma terra prometida que manava leite e mel e que a semente deles iria se multiplicar pelo mundo afora. Então ele não iria descumprir a sua promessa. Ele faria isso e um anjo iria à frente de Moisés, iria liderar o povo. Mas ele não iria. Ele não iria com o seu povo porque ele estava muito entristecido e furioso. E ele sabia que se ele fosse, talvez ele acabasse dizimando todo o povo de Israel, porque ele estava muito entristecido com aquela atitude a qual eles adoraram outros deuses. Mas que eles poderiam ir e que um anjo iria guiá-los e que a promessa iria sim se cumprir. O povo se arrependeu, choraram amargamente, estavam entristecidos pelo que havia acontecido. Mas Moisés não desistiu, ele decidiu que iria pedir mais uma vez pela presença de Deus, que era o mais importante, que eles não poderiam perder ali naquele momento. Então, naquela época, olha, gente, como era lindo o relacionamento de Moisés com Deus. Deus descia em uma coluna de nuvens, né? Em algumas nuvens, até a tenda de Moisés, e ali eles conversavam como se fossem amigos. E enquanto isso acontecia, né, quando Moisés se aproximava da tenda, o povo já entendia o que iria acontecer, então todos se inclinavam e era algo muito bonito a relação que Moisés tinha com Deus. E Moisés decide que não vai desistir da presença de Deus porque era o que havia de mais importante ali para eles. E aí Moisés fala para Deus que não faria sentido ele e o povo atravessarem o deserto, chegarem à Terra Prometida e simplesmente não terem a presença de Deus. Qual seria a diferença deles e dos outros povos da terra? Nenhuma. Então ele pede mais uma vez para que Deus vá junto com eles, porque se fosse realmente assim, só um anjo indo à frente deles, não faria sentido e seria melhor até que eles ficassem ali. Então Moisés, ele pede, suplica isso a Deus e Deus se compadece e assim ele faz. Ele cumpre o desejo do coração de Moisés e diz que, por misericórdia a ele, a vida dele, ele irá com o povo e não abandonará. Após isso, Moisés fica muito feliz com a notícia de que Deus irá com o seu povo, mas ele pede mais uma coisa a Deus. Lembra que eu falei para vocês que Deus conversava com ele como se eles fossem amigos, descia, né, numa coluna de nuvens e conversava com Moisés, mas Moisés não conseguia ver Deus, né? Era muito brilho, era uma luz assim muito forte, ele não conseguia ver a face de Deus. Então Moisés pede a Deus que ele permita que ele veja a sua glória. Mas Deus explica que a glória dele é tamanha que se ele visse essa glória, ele morreria no mesmo instante. Nenhum humano conseguiria ver essa glória. Mas por amar tanto a Moisés, ele diz que ele fará uma coisa. Moisés, então, através de uma fenda, fica olhando. Deus passa, né, por Moisés, o cobre com suas mãos e ele consegue o ver de costas. Não vê o rosto de Deus e a sua glória, porque era tamanha que ele acabaria morrendo, mas Deus permite que ele o veja de costas. Imagina que cena linda, crianças, e o amor de Deus, o tamanho desse amor, né, a ponto de permitir
que Moisés visse a sua glória, de certa maneira, né, de costas. Eu imagino que Moisés, ele jamais esqueceu dessa cena e desse momento único com Deus. Ali, Deus, ele reestabelece uma aliança com seu povo, diz que irá com eles e que perdoou, né, os seus pecados. E assim, ele refaz novas tábuas da lei, né, com os 10 mandamentos, os mesmos 10 mandamentos, e refaz a aliança com o povo de Deus, mostrando que eles não estavam sozinhos e que ele continuaria, por amor a Moisés e amor a eles também, sendo seu Deus, e iria com eles, mesmo que eles tivessem errado, Deus os perdoou. Então, crianças, a aulinha de hoje infelizmente chegou ao fim, mas a lição que a tia quer que vocês aprendam com essa história é que Deus é um Deus misericordioso, Ele é um Pai misericordioso, e mesmo que por vezes a gente acabe errando, seja mentindo, ou falando um palavrão, respondendo a mamãe, Deus, Ele ainda nos perdoa se nós nos arrependermos de coração daquela atitude feia que a gente teve. Então, o que não pode acontecer é a gente pecar e continuar errando no mesmo erro, falando palavrão todos os dias, sem se arrepender. Uma vez ou outra pode acontecer que a gente erre, mas não podemos permanecer no pecado. Isso se chama iniquidade e é muito errado. Mas, se verdadeiramente nós nos arrependermos, Deus está de braços abertos, sempre esperando para que a gente volte, né? Para que a gente esteja próximo a Ele. Então, se você errou em algum momento, se você pecou e sente que não é digno da presença de Deus, não faça isso, crianças. Isso é uma mentira do inimigo para as nossas vidas. O que Deus quer é que quando nós pequemos, nós nos aproximemos mais ainda dele, para que nós possamos purificar o nosso coração e voltarmos, né, ao primeiro amor, que é maravilhoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aulinha. Um beijo para cada um de vocês, estou morrendo de saudade e tchau, tchau!